sem ser casado, eu acho uma coisa muito perigosa. Por que perigosa? Porque é necessário ter uma experiência da vida em si, né? Vida conjugal, vida... Imagine você consagrar um pastor de 19 anos de idade, de 20, que ainda está aprendendo, ainda está vendo a vida, não viu tudo. E quando alguém for pedir algum aconselhamento a ele, ele não vai ter nem como responder direito. Ele pode dar, até mesmo manifestar o aconselhamento na parte teórica, né? Porque na parte prática... É verdade, a parte teórica ele pode usar a Bíblia, falar, mas na parte prática, alguma informação assim muito importante, aí seria mais difícil, né? Porque administrar uma igreja, ser pastor de uma igreja, é uma coisa muito séria, muito difícil. Não é fácil. Né? Você encontra, que todos somos pastores, você encontra muita dificuldade. Né? Eu creio que um pastor, 19, 20, 21 anos, eu não creio que seja bom. Né? Mesmo casado com 21 anos, 22, eu creio que é um período muito, muito pequeno para ele ter tido uma experiência muito grande da Deus, vida. Com Deus e também da vida, porque ser pastor, você tem que ter uma experiência com Deus e você precisa entender também a vida para você poder passar os problemas, as informações, como resolver certas situações, certas ocasiões, é muito difícil. Né? Esse é assim, meu ponto de vista, minha opinião daquilo que eu tenho aprendido. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Pastor Edildson. Eu vou aprender. Edildson. Pastor Edildson. Nessa tarde o pastor Márcio, ele expôs aí o seu pensamento, né, direcionado à palavra de Deus. Né? Eu quero saber do sofrimento de um pastor quando ele é consagrado, né, sendo solteiro. Eu estou trazendo essa palavra porque o senhor sabe porque muito bem especificamente, né, pode ter sofrido. Né? E eu quero que, nessa tarde, qual o seu pensamento em relação da ordenação de pastores solteiros? Muito bem, tá? Daqui na mesa só eu mesmo sou o pastor solteiro, então estou logo me apresentando. Muito bem. Olhando pela Bíblia Sagrada, né, começamos a ver, começando pelo Antigo Testamento, grandes homens de Deus que também podemos colocar como base, né? Exemplo do profeta Elias, né, era um profeta, não era casado. Eliseu também é um profeta, não era casado. Jeremias, né, que está estudando a revista Escola Dominical sobre Jeremias. Jeremias também foi uma ordenança de Deus para não casar, porque Deus queria trazer juízo à tribo de Judá, né, e levar ao cativeiro. Quando nós levamos para o Novo Testamento, podemos citar o Senhor Jesus. Isso mesmo, Senhor Jesus. Mas Jesus era Deus, mas também era homem, né? Mas Jesus veio para morrer na cruz por nós. Podemos citar outro exemplo, o pastor Márcio citou aqui os diáconos, especificamente Estevão, né? Alguns teólogos falam que ele era solteiro, né? E podemos concluir também Timóteo, que no qual o apóstolo Paulo escreve sua epístola, era um pastor solteiro e pastor de igreja, não era pastor auxiliar, era pastor de igreja, né? E fora da Bíblia, eu posso citar vários exemplos aqui. Um exemplo de um pastor, se não me engano, é Kennedy Reis, que tinha um programa Cristo para as Nações, que é americano, nacionalidade brasileira, melhor dizer. Ele era pastor solteiro, uns 40 anos de idade, e o homem ganhava muitas pessoas para Cristo. E vou citar mais dois exemplos de pastor da Assembleia de Deus. Um é Severino Pedro da Silva. Ele escreveu o livro da CPAD, Corpo e Alma e Espírito, Tricotomia. Ele foi ordenado pastor solteiro, e bem novo mesmo, antes dos 20 anos. Outro, qual o nome? Edson Fonseca também, isso mesmo, né? Foi ordenado pastor solteiro. E outro também que eu posso citar também, que é muito conhecido, principalmente quem é de colégio, pastor da Assembleia de Deus do Colégio Missão Vida, Otônio de Paula Júnior, foi também ordenado pastor solteiro, né? Quer dizer, então, tem vários exemplos de pastores solteiros que foram uma bênção, né? Agora, é lógico que temos que separar as coisas. Acho que temos que entender que a obra, primeiramente, é de Deus, quem chama é Deus, e quem capacita é Deus. É lógico, há circunstâncias, há situações, né? Mas temos que entender uma coisa, quem chama é Deus. Se Deus chamou, Ele garante. Há pessoas que se garantem ficar solteiros certo tempo, mas outros não. E Deus sabe da nossa estrutura, do humano. Deus é Deus, Deus sabe.
Assim como quem criou a televisão sabe mexer na televisão, quem sabe entender o ser humano é Deus. Então, temos que saber olhar para o outro lado da moeda. Se Deus chamou, amém. E essa questão que o pastor Márcio levantou, a questão da experiência, eu acho também um pouco também relativo. Porque é o seguinte, eu vejo também que o pastor, ele não é obrigado a saber tudo. Por isso que existe o corpo de ministério. E exemplo disso de Moisés, Moisés tinha um corpo, né, vamos dizer, de meio seu ministério. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha 12 homens, né, tinha até tesoureiro. Então eu acredito que tem certas situações, né, vamos dizer, num pastor novo, não digo nem solteiro ou casar mais novo, e se tiver obreiros mais experientes, caminha ele, porque os obreiros servem para isso. Obreiro não serve para ficar sentado na mesa de enfeite, né, como tem muito de enfeite, um monte de homem, pedindo a expressão barrigudo que fica parado, não. Homens que servem para auxiliar o pastor. E o pastor tem coisas que não é habilitado. Né? Um exemplo, também o pastor não sabe mexer na parte elétrica da igreja e tal, mas tem um obreiro que sabe mexer. Coloca esse obreiro para mexer. Então, essa questão eu quero levantar de forma geral aqui. Há certas situações que eu acho que o pastor solteiro, o casado novo, ele pode muito bem resolver. Se não souber resolver tal imaturidade, experiência, mas tiver um obreiro, um presbítero ou vice de experiente, não há problema em caminhar ele. Isso não é nenhuma vergonha nenhuma, né? Porque ninguém é o Senhor sabe tudo. Se ninguém é o Senhor sabe tudo, muito menos um pastor. Né? O pastor é um ser humano. Esta é a palavra inicial. Amém. Glória a Deus. Pastor Cosme, assim como o pastor Márcio, o pastor Edildson botou aqui o seu pensamento, com relação hoje à sua visão, relação à visão da igreja, relação à visão do homem também, né? Cada um tem a sua opinião. Eu quero saber da sua opinião hoje. O Senhor ordenaria e consagraria, levantaria um pastor solteiro na sua igreja? Sem dúvida alguma. Até porque vamos analisar o versículo que o pastor citou, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Aí, no versículo, vamos analisar. Aí diz que o bispo deve ser marido de uma só mulher. Também diz que ele não deve ser espancador, e por aí vai. Né? Então, nós vamos ver aí que isso aí não está dizendo assim, você tem que ser casado, né? Você deve ser marido de uma só mulher, não deve ser espancador, não deve exercer outras coisas ruins, para que tenha um relacionamento abençoado do seu lar. Né? Vamos entender pelo lado da experiência, né? Não queremos aqui diminuir o pensamento do pastor Márcio, mas eu vejo da seguinte maneira. Com relação ao pastor jovem, a experiência ajuda bastante, conta. Mas eu vejo da seguinte maneira. O pastor, ele, condições, até pelo conhecimento teológico que ele adquire, eu não aconselho que ninguém se torne pastor sem fazer um seminário, porque o seminário é a base do pastor, né? Ensina o pastor como administrar uma igreja, ensina o pastor como se conduzir administrativamente uma igreja. E eu vejo assim, o pastor, para um aconselhamento, ele não precisa ter muita experiência, como muitos acham que deve ter, até porque há pastores que, no momento de aconselhamento, especialmente de um casal, querem entrar na intimidade de um casal, assim, a fundo, quando há necessidade disso. Eu acho que a visão de um pastor, com o simples fato do problema mais ou menos no ar, já dá para capacitar e entender pelo Espírito Santo. Eu vejo da seguinte maneira, eu acho que para se aconselhar, não precisa ser casado para poder aconselhar, até porque se eu for aconselhar um ex-presidiário, eu não tenho necessidade de ser presidiário para aconselhar um ex-presidiário, eu vou aconselhá-lo porque o Espírito Santo vai me dar condição para tal, né? Ou, se eu for aconselhar uma prostituta, não tenho que viver no meio da prostituição para poder aconselhar, porque a Bíblia tem base para tudo isso e a gente tem como aconselhá-los e ajudá-los sem não estar envolvido. Ou que tenha se envolvido no passado antigo. Então, amados irmãos, nós temos que analisar a Bíblia como ela é. Por exemplo, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, né, capítulo 7, versículo 8. Quem pode ler aí para mim? Pastor Sandro, pode ler? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. 1 Coríntios 7, 8. Isso. Glória a Deus. Então vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8, que diz assim:
Porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe és bom se permanecer como eu. Mas se não podem contender-se, casem-se, pois é melhor casar do que abrasar-se. Amém? Ele não disse aí, mas se quiser ser pastor, que se case, né? Ele não disse isso. Então a gente tem que analisar a palavra pelo que está escrito, né? E eu vejo dessa maneira. Será que um pastor que vier a ficar viúvo tem que se retirar do cargo? Né? Nós vamos analisar por esse lado. A pessoa ficou viúva, afinal, ele vai ficar como um solteiro. Ele deve ser desconsagrado do ministério, né? Não tem como, né? Então eu vejo essa situação do pastor solteiro, do pastor casado, assim, uma coisa assim muito especial, dirigida, porque eu até digo, o bom pastor, ele é dirigido pelo Espírito Santo, né? Vamos analisar, o próprio mestre, ele disse, eu sou bom pastor, e bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e Jesus nunca foi casado, não é verdade? Então vamos, mas alguém poderia dizer, Jesus é Deus. Não quero dizer, Jesus era Deus, mas foi 100% homem, né? E conviveu conosco, sofreu as mesmas agruras que nós sofremos. Então, pastor, sem sombra de dúvida, eu acho que esse assunto aqui foi bastante ocasional, muito bom, até para que pastores que nos ouvem nessa hora, ou obreiros que nos ouvem nessa hora, não venham precipitadamente constituir um casamento mal feito, né? Por causa da urgência de ser um obreiro da casa do Senhor como pastor, ou presbítero, ou oficial qualquer, e que ele deixe o curso da vida seguir naturalmente, porque quando Deus chama, Deus capacita. E se Deus capacita, eu tenho certeza que obreiros novos vão fazer um grande ministério, até porque tem mais vigor, tem mais condição de trabalho, tem mais dinâmica. E é por isso que eu digo, pastor, na minha visão pastoral, eu não vejo nenhuma objeção em que o pastor seja solteiro. O apóstolo Paulo aqui, ele se separou. Não foi? Ele se separou, ele fez uma escolha na vida dele, de seguir a vida dele, né, vivendo a vida dele para Cristo, né? Mas nos dias de hoje, acho que não é como antigamente, né? Tá um pouco mais difícil, né? A gente tem visto isso. Até mesmo pastores que são pastores hoje em dia estão deixando de ser pastores, né, e caindo, errando, às vezes casado, né, ou então às vezes até mesmo solteiro. E para ser pastor, ele tem que amar aquilo que ele faz, tem que ter a responsabilidade de ser servo, né? O pastor, ele veio para servir, o pastor, ele veio para cuidar, o pastor, ele veio para amar, né? E hoje em dia, eu queria saber aqui, pode ser especificamente né, dos debatedores aqui à mesa. Eu queria saber se há uma pessoa, né, vamos mais um pouquinho fundo. Uma pessoa chegou à sua igreja, está com essa pessoa já há 3, 4 anos. E essa pessoa tem um chamado ministerial, um chamado pastoral. E você sabe disso. E com relação a esse chamado, com relação a esta consagração, essa ordenação, o que os amados irmãos da mesa, em relação a isto, fariam nesse momento? Bom, queria deixar claro aqui também, né, que eu falei muito. Não são casados, né? Eu sei, não. Amém. Aí o que acontece? Né, não sei se eu deixei bem claro aqui o ponto de vista que eu falei. Eu não falei em relação a pastores não casados, mas a minha preocupação maior com pastores muito novos, né, 18, 19, 21 anos, né, até eu falei, né, 21, 22, até mesmo casado não seria, no meu ponto de vista, muito interessante. Por quê? Porque não na experiência de ser um ex-presidiário, não na experiência de ser uma ex-prostituta, mas uma vivência de assuntos práticos também, apesar de que a palavra de Deus tem todos assuntos práticos também.